Em mais um vídeo da série de Sistemas de Informação e Modelagem Conceitual, hoje vamos discutir o que é a ontologia. A ontologia é um campo da filosofia, e nós, da computação, nos apropriamos desse conceito para utilização própria. Mas então vamos começar lá pelo início. O que significa ontologia na filosofia? Significa o estudo das coisas, dos seres, enquanto são seres. É um conhecimento abstrato, é uma análise das coisas que são por serem. Vou dar um exemplinho. Vocês estão vendo um computador. O que é um computador? Existem dezenas de tipos de computadores. Mainframes, notebooks, tablets. E o que é um computador? Se nós fôssemos analisar num nível abstrato, não nos interessam as características de cada um deles. Se tem tela sensível ao toque, se tem bateria, se tem uma grande capacidade de processamento. O que nos interessa são as características de um computador enquanto computador. O que é que um objeto, para ser chamado de computador, precisa apresentar de características? E essas duas definições nos deixam claro isso aí. Nós estamos analisando o que realmente existe, ou mesmo os entes imaginários, pelas suas características, por aquilo que faz com que eles sejam aquele ente. Há muito tempo, Aristóteles, de 384 a 322 antes da nossa era, foi provavelmente um dos primeiros filósofos a trabalhar com ontologia. E para ele, isso aí é a pedra fundamental da filosofia, porque estuda o que são as coisas, o que são os seres, enquanto eles são pelas suas propriedades intrínsecas. E esse seria o objetivo central da universalidade, de conseguir entender o mundo e todos os seus componentes e suas características. O Porfírio, que é um filósofo de 234 a 305 da nossa era, ele apresentou a classificação das coisas que Aristóteles tinha feito e uma forma que foi posteriormente adotada em diagramas em forma de árvores e divisões. Divisões dicotômicas, que separam uma espécie de outra espécie. E esse processo continua até que nós chegamos a um nível em que não posso mais definir aquela coisa por características que a difiram de outra. Isso aí é a folha da árvore como nós estamos acostumados. E aqui nós temos um exemplo dessa representação. O Aristóteles, 300 anos de Cristo, e o Brentano, bem próximo de nós, 18 a 19 séculos depois. Ele fez uma representação do que são essas categorias que o Aristóteles tinha descrito verbalmente e não como um gráfico. Essa é uma representação de árvore que o Porfírio descreveu, mas não representou como árvore. Descreveu textualmente essa árvore. E agora nós temos a representação. O gênero superior é a substância, é aquilo que há. E a diferença, material ou imaterial. Se é imaterial, é um espírito. Se é material, é um corpo. Um corpo, a diferença entre corpo animado e inanimado. Se é animado, é vivo. Se é inanimado, é um mineral. Se é vivo, pode ser sensível ou insensível. É a diferença.
Se é insensível, é vegetal. Se é sensível, é animal. Se é animal, pode ser irracional, então seria um animal. Se é racional, é um humano. E aí nós temos indivíduos que não podem mais ser descritos dessa forma. Mas isso aí eram as categorias do Aristóteles. Imaginem o Aristóteles frente a um daqueles cachorrinhos mecânicos dotados de inteligência artificial. É um corpo animado, sensível, puxa, mas não é vivo e também não é um animal. Então vocês veem como o mundo do Aristóteles até hoje mudou e como a representação da realidade deve evoluir profundamente. Um pulo no tempo agora, 1646 a 1716. Leibniz, que procurou estudar a arte de classificar as coisas em gêneros e espécies. E ele diz que isso não é de pouca importância, mas que é essencial para o nosso julgamento. Vocês podem ver isso em diversas áreas. Por exemplo, na botânica, nós vemos diversos tipos de árvores, de plantas, de flores. A mesma coisa na zoologia, com os animais. E a divisão das coisas que existem em gêneros e espécies é uma abstração. Nós não estamos nos preocupando com o tipo específico de lagarto, com as características físicas dele, mas com aquelas coisas que fazem com que ele seja um lagarto, por exemplo. Ou que faz uma planta ser uma árvore ou ser uma gramínea. As características essenciais. Isso é ontologia. Continuamos no tempo. Agora vamos ver Schopenhauer, em 1788 a 1860. E ele salienta, na obra magna dele, O Mundo como Vontade de Representação, como as pessoas diferentes, frente à mesma realidade, podem enxergar ou destacar aspectos totalmente distintos. Eu mostrei isso de maneira bem evidente no vídeo sobre complexidade de sistemas de informação e modelagem. E ele pergunta, já ocorreu de você compreender um fato, uma ideia, uma afirmação, de uma maneira totalmente distinta de outra pessoa que presenciou o mesmo fato, ideia ou afirmação? Então isso aí mostra a complexidade da representação da realidade. E agora nós vamos nos aproximando da nossa área de ontologia para a computação e para a modelagem conceitual. O Peirce, 1839 a 1934, numa carta que ele escreveu para um editor no dicionário, em que ele deixa bem claro que a tarefa de classificar todas as palavras da linguagem, o que é a mesma coisa, não é? Todas as ideias que buscam expressão, é uma tarefa lógica incrível. E que qualquer pessoa, mesmo o melhor lógico, vai ser abatido tentando fazer isso. Tão difícil é fazer a conceitualização lógica de todos os termos e de todas as coisas que nós podemos representar através das linguagens naturais. Agora, o Franz Brentano, ele analisa o fenômeno psíquico, que é a compreensão das coisas que existem através das suas propriedades. Isso é um processo totalmente mental. E a ontologia é exatamente isso. É o processo mental que procura entender as coisas enquanto aquilo que elas são e não as diferentes ocorrências de tais coisas, como analisado nas ciências naturais. Um exemplinho bem simples. Cadeira. Vocês conhecem dezenas de tipos diferentes de cadeira.
Mas o que é que nos permite dizer que um objeto é uma cadeira? Essa é a abstração que nós fazemos na ontologia. E o Aristóteles, que nós já vimos como um dos primeiros filósofos a tratar de ontologia, ele apresentou 10 categorias básicas. E o Brentano representou essas categorias por meio de ramos de árvore, que é o que nós estamos acostumados a fazer em computação. As formas de representação da realidade. Através de linguagem natural, nós podemos representar toda a experiência do ser humano. E as linguagens naturais são suficientemente gerais para explicar e complementar qualquer linguagem artificial ou notação matemática. Claro, vocês viram que o Aristóteles definiu todo um conceito de ontologia só textualmente. E mais tarde nós representamos graficamente. A linguagem natural, elas são mesmo mais gerais e tão gerais que podem servir como uma metalinguagem. Quer dizer, eu posso descrever uma linguagem natural usando a própria linguagem. E lógica, o que é? É tudo que pode ser declarado de forma clara e precisa. Em qualquer linguagem natural, ele pode ser expresso em lógica. Então, tudo que nós podemos expressar com formalismo lógico, nós podemos expressar numa linguagem natural, desde que sejamos suficientemente claros. Qualquer coisa que possa ser implementada em um computador precisa ser explicada em lógica. Esse texto é do John Sova, que é um grande especialista em ontologia computacional. Agora vamos ver vários níveis de classificação de coisas. Por exemplo, uma taxonomia. Nós temos o reino, Animalia, filho, Chordata, e vamos baixando até chegar ao gênero Homo e a espécie Sapiens, que somos nós. É uma classificação hierárquica que pode ser representada segundo uma árvore. Nós temos outras formas de representação. Essa aqui vocês estão acostumados a ver em bibliotecas. É a definição de Dewey para assuntos que se representam numa biblioteca. É outra forma de classificação. E agora, um gráfico que aparece em qualquer documento que trata de ontologia e de representação da realidade, mostra desde a esquerda um vocabulário controlado, um catálogo, palavras-chave. Ele vai evoluindo com termos, glossário, hierarquia de tipos informais. Depois passamos para o formalismo, hierarquia de tipos formais, depois restrições de valores e, finalmente, restrições lógicas, disjunção, inverso, parte D. E a ontologia está nessa parte, na extrema da direita dessa figura. Nós conseguimos representar a realidade através de tudo que nós temos à esquerda e mais restrições lógicas. Agora, do ponto de vista de computação. Há bastante tempo atrás, a American National Standard Institute, ANSI, propôs que o conhecimento sobre um domínio de aplicação deveria ser coletado em um único esquema conceitual. Secrets, lá em 1978. Vocês olham ali na figura, o esquema conceitual é o que representa a interface de usuário, as aplicações e o banco de dados. Então, deveria ser a representação completa da realidade com que nós trabalhamos. Esse aqui é um exemplo de uma ontologia, de um artigo que nós publicamos em 2018, um modelo ontológico e probabilístico para assistir pessoas com declínio cognitivo. Vocês veem que é bastante complexa essa representação. E, finalmente, então, em ontologia,
nós nos apropriamos do conceito de ontologia da filosofia e nós reduzimos aquela ontologia para uma representação conceitual, um modelo conceitual de alto nível. E para isso nós temos algumas ferramentas, como por exemplo, a mais conhecida, o proteger, que nos permite representar a realidade nos seus diversos aspectos, com restrições lógicas, com hierarquia e uma série de outras características. Mas isso é tema para outras aulas. Então, agora eu acredito que já se saiba bem o que é uma ontologia. Ontologia em computação, no fundo, é uma apropriação do conceito de ontologia em filosofia e a sua simplificação de tal forma que nós podemos fazer uma representação da parcela da realidade que nos interessa de uma maneira formal. Obrigado pela atenção e assine o meu canal no YouTube para ter conhecimento das novidades que eu continuo publicando.